Queridas amigas, queridos amigos, que Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, possa sempre nos amparar em nossos esforços de melhoria, de renovação espiritual e que possa nos oferecer o seu amparo hoje como tem sido ao longo de toda a nossa vida. Quando Jesus narra a parábola do semeador, uma parábola curiosa em que ele fala sobre o semeador saiu a semear. Esta passagem ela é muito interessante do ponto de vista da forma como Jesus nos apresenta nossas necessidades de colocar em prática aquilo que já sabemos. A passagem como um todo, ela é extensa do sentido da abrangência que ela nos oferece. O semeador saiu a semear. E enquanto ele transitava pelos campos em que passava, pelos caminhos, ele jogou a semente e os pássaros vieram e comeram a semente. Mas ele, prosseguindo no desempenho da sua tarefa, ele passou pelos pedregulhos e jogou a semente. E ali, por entre as pedras, as sementes começaram a germinar, mas veio o sol e as secou. E o semeador jogou as sementes entre os espinheiros. E a semente foi brotando, começou a apresentar os seus primeiros galhos, mas os espinheiros a abafaram e ela feneceu. E o semeador também jogou a semente no campo bom. E nesse campo, as sementes floresceram e frutificaram, dando frutos em abundância. Eu considero essa passagem muito significativa. Não é à toa que o professor Allan Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que tem o propósito de desdobrar o impacto do conhecimento espírita sobre as oportunidades de aprendizado do nosso dia a dia, o professor Allan Kardec, ele coloca essa passagem em um capítulo muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. E é interessante porque esse é um capítulo que fala sobre o amor aos inimigos, que fala sobre os caracteres do homem de bem, que fala sobre os bons espíritas, e aí ele apresenta a parábola do bom semeador. Durante muito tempo, nós nos perguntávamos o que teria levado Allan Kardec a colocar uma parábola, que era essencialmente uma parábola falando sobre a divulgação, embora na explicação de Jesus aos próprios discípulos, essa é uma das poucas passagens evangélicas nos escritos do Evangelho, em que o próprio Jesus explica aos discípulos o significado dessa passagem, quando ele diz que a semente que caiu no campo, a semente que caiu entre as pedras, a semente que caiu entre os espinheiros,
diz respeito àquelas pessoas que às vezes ouvem o Evangelho e não conseguem colocar ele em prática, que entendem, mas as situações tiram a atenção dela, ou mesmo aquelas pessoas que, influenciadas pelo contexto, não conseguem fazer com que a ideia do Evangelho, que é uma semente que traz conceitos, que oferece oportunidades de raciocínio, se desenvolva. Mas é muito curioso que, quando Allan Kardec montou a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, ele desenvolveu uma forma de estudar os antigos evangelhos. Primeiro, ele escolhe um tema e aí ele coleciona diferentes passagens que dizem respeito a esse tema na estrutura evangélica. E ele, depois de analisar as passagens e de fazer comentários sobre ela de acordo com o entendimento que a filosofia dos espíritos nos permite compreender as lições evangélicas sob o ponto de vista da vida imortal, do ponto de vista da realidade do espírito, do ponto de vista do impacto moral que as circunstâncias da vida têm sobre cada um de nós, Allan Kardec, no último momento desse processo de estudo, ele traz a própria palavra dos espíritos para explicar esses contextos, para dar uma ideia, para desenvolver a noção de como os ensinos evangélicos se relacionam com essas passagens do nosso dia a dia. E quando ele faz isso no capítulo sobre Sede Perfeitos, que é um capítulo sobre a perfeição moral, a primeira mensagem que os espíritos comentam é sobre o dever, de que não é possível começar um processo de aperfeiçoamento próprio, senão cumprindo os nossos deveres morais. E a partir desta chave de entendimento do dever que nós temos de cumprir perante nós mesmos, isto significa atendermos às nossas necessidades físicas e morais, nós começaremos a compreender esse esforço de construção dos valores espirituais. Então, Allan Kardec começa a nos oferecer a possibilidade de entendimento da parábola do semeador como sendo um desafio de aprimoramento dos nossos valores morais. E é muito interessante porque a parábola não começa dizendo que um pescador saiu a semear. Ela não diz que o padeiro saiu a semear. A proposta dela não é que o professor saiu a semear. É muito interessante que ela insiste, o semeador saiu a semear. Por que isso é curioso? Qual é a obrigação moral de um semeador? Qual é o dever que lhe cabe? Ora, o semeador semeia. O papel dele é desenvolver esta atividade de semeadura. E quando nós compreendemos que o semeador está tão atento ao cumprimento do seu dever, a parábola ganha uma dimensão diferente. Porque vejamos, como a missão dele, como a obrigação dele, era uma obrigação de semear, ele vai pelo caminho e semeia.
Ele não está preocupado na forma como o caminho está sendo tratado. Ele não está preocupado em identificar qual é a reação que a semente terá no caminho. Ele semeia. Ele oferece as condições adequadas para a realização desses propósitos. Quando ele chega diante das pedras, ele semeia. Ele cumpre os seus deveres. Diante dos espinhos, ele semeia. Ele cumpre o seu papel. E diante do campo bom, ele semeia, ele faz o que ele precisa fazer. É muito interessante isso porque, às vezes, no cumprimento das nossas obrigações, no cumprimento daquilo que nos cabe, nós, às vezes, queremos fazer distinções. E nós pretendemos que a atitude do outro determine a nossa forma de ação. Então, nós observamos no cumprimento do nosso dever se o outro merece que nós cumpramos o nosso dever. E com isso deixamos de fazer o que está dentro das nossas possibilidades, porque ajuizamos que o outro não pode ser capaz de receber o que, em nossa opinião, é um grande benefício que estamos fazendo para ele. Então, por que eu vou soltar a minha semente nesse caminho se o caminho não está pronto para a semeadura? É óbvio que Jesus não está falando de uma técnica de agricultura. Ele está construindo uma parábola, um ensino de natureza moral para nos dizer que não é a atitude do outro que deve dimensionar os nossos esforços de cumprimento dos nossos deveres. É por isso que, quando nós compreendemos a parábola do semeador, à luz deste entendimento amplo de compreensão da forma como nós deveremos cumprir os nossos deveres, ela ganha uma dimensão diferente. Não devemos ter atitudes boas apenas para os que merecem a atitude boa. Porque ao fazermos isso, nós estamos perdendo a oportunidade de agir e nós estamos apenas reagindo aos estímulos que os outros nos oferecem. Esta capacidade de fazer o bem em todas as circunstâncias, essa capacidade de agir com justiça diante de todos os indivíduos é a primeira lição que nós extraímos dessa passagem curiosíssima da parábola do semeador. Jesus dirá isso em outras oportunidades, quando, por exemplo, ele insiste pensando sobre os ensinos antigos acerca da justiça. Havia uma proximidade muito grande entre a cultura judaica na Palestina e a cultura grega que havia chegado através do Mediterrâneo, e era comum que essas culturas se colocassem em contato. Nós vamos observar, por exemplo, a personalidade ímpar de Paulo de Tarso, que era um homem que nasceu como hebreu, mas nasceu numa cidade grega. Tinha, portanto, conhecimento dessas duas culturas e mais tarde, graças às posses do seu pai, pôde comprar a cidadania romana e ter essas três culturas compreendidas: a cultura romana, as suas proposições do direito e da família, a cultura hebraica e a sua riqueza de literatura e de tradições no campo da religiosidade, da filosofia, e a cultura grega com as suas conquistas no campo do pensamento racional. E Jesus, refletindo sobre uma tradição muito antiga, conforme nós podemos observar dentro
dos capítulos iniciais da obra A República de Platão, no momento em que Céfalos, um antigo general ateniense, procura Sócrates para discutir com ele quais são as bases da verdadeira justiça. E ali inicia-se um diálogo longo a partir do qual Platão desenvolverá os seus conceitos do que é uma república e de como preparar homens para administrá-la. Eles vão chegar a uma conclusão muito interessante de que justiça é nós fazermos todo o bem a quem nós amamos e fazermos todo o mal a quem nós odiamos. Isso é ser justo, dentro da concepção da antiguidade. Pode parecer um sentido estranho, mas ainda hoje nós temos comportamentos desse tipo. Nós queremos determinar a atitude com base no papel que o outro é que provoca. Então, nós ainda desenvolvemos muito fortemente a noção de merecimento. É como se nós só pudéssemos fazer o bem, nós só pudéssemos aplicar a justiça àqueles a quem nós amamos. E quando nós nos deparamos com aqueles a quem nós odiamos ou aqueles que nos odeiam, então o nosso comportamento é diferente. Ou aqueles que não recebem a nossa aprovação, ou aqueles que não pensam da mesma forma que nós mesmos, e nós temos atitudes diferentes. É por isso que Jesus diz, no famoso Sermão do Monte, ouvistes o que foi dito aos antigos. Amarás àqueles que vos amam, fazer justiça é fazer o bem àqueles a quem amamos, e odiarás aqueles que vos odeiam, porque a justiça era fazer todo o mal àquele que nós odiamos. E Jesus muda isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. Às vezes temos dificuldade de entender isso, porque a gente acredita que esse amor, esse fazer o bem, é nós sermos condescendentes com o mal. E isso não é verdade. Amar não significa não enxergar o erro do outro. Fazer o bem não significa acatar o erro do outro, pelo contrário. Fazer o bem é agir em benefício. É fazer tudo o que está ao nosso alcance para o bem-estar moral. Portanto, diante do benfeitor, nós precisamos auxiliá-lo a fazer o bem. Mas diante do malfeitor, nós precisamos criar obstáculos à propagação do mal e atender à necessidade do próprio benfeitor, que se tornará um indivíduo infeliz se continuar agindo com suas malfeitorias. Mas é preciso mudar o ponto de vista. É preciso mudar a forma como nós nos comportamos diante dessas circunstâncias ao não agir de acordo com o modo pelo qual o outro determina o nosso comportamento. Porque isso é reagir às circunstâncias da vida. Se nós aprendermos a entender as necessidades da vida, a compreender o nosso papel na existência, passaremos a cumprir os nossos deveres morais, não por obrigação ou exigência da sociedade, mas para que nós estejamos tranquilos com a nossa consciência e para que exercitemos a nossa capacidade de sermos felizes fazendo aquilo que nós próprios determinamos para a nossa existência. Por isso, o semeador, em cumprimento às suas obrigações morais,
cumpre o seu dever de semear no caminho, nas pedras, no espinheiro e no campo bom. Mas podemos observar esta noção de semeadura como sendo igualmente o conceito de divulgação do bem. Ora, é lei que nós só possamos divulgar aquilo que nós conhecemos. Então é natural que o primeiro passo de qualquer atividade de disseminação do bem, do belo, do verdadeiro, do útil, precisa começar com um exercício pessoal de entendimento, um exercício de aprimoramento dos valores. E precisamos reconhecer, minhas amigas e meus amigos, que a vida é esse conjunto de lições que nos proporcionam as experiências necessárias para nós aprendermos o que é adequado e o que é inadequado. Desde a origem da vida, o processo de aprendizado se faz presente em todas as oportunidades. Os seres unicelulares que buscam alimento precisam aprender a distinguir o que lhes alimenta e o que lhes ameaça. E a incapacidade de fazer esta distinção ameaça a vida dos seres unicelulares. Não é diferente quando a vida vai se tornando mais complexa. Nós aprendemos o que nos alimenta e o que nos envenena. Buscamos um e evitamos o outro. Nós aprendemos a caminhar porque corporalmente reconhecemos a presença da gravidade e nos adaptamos a ela. Viver é um longo processo de aprender e adaptar-se. E é à luz desse conceito que nós perceberemos que não é diferente a condição espiritual. Nós aprendemos as leis do universo através das experiências físicas, mas também das experiências morais. É por isso que as lições do Evangelho representam rotinas, ensinamentos, experiências compartilhadas de circunstâncias morais que nos pedem a necessária adaptação à realização das coisas. O Evangelho representa este conteúdo de ensinamentos que nos possibilita compreender como deveremos agir e que nos faz reconhecer quais são os nossos deveres. E quando nós nos dedicamos a este estudo das leis físicas que nos permitem compreender o funcionamento dos elementos materiais e ao estudo das leis morais que nos permitem compreender as lições do relacionamento conosco mesmo, com a sociedade, com Deus, com o universo, enfim. Este processo de aprendizado nos faz reconhecer deveres. Sabemos desde cedo que temos deveres para com a nossa alimentação. Como é que isso impacta a nossa rotina do dia a dia? Nós acordamos e nos alimentamos. Nós fazemos algum esforço de trabalho, reconhecemos a necessidade do corpo e nos alimentamos. Nós reconhecemos a nossa necessidade de descanso e dormimos. Vemos o corpo que está quebrado de cansaço e nos entregamos ao repouso, porque isso representa um dever de saúde.
Nós sentimos sede e buscamos o líquido que pode saciar esta necessidade do nosso organismo. Entendendo isso, nós começamos a cumprir os nossos deveres físicos. E o que acontece quando nós negligenciamos o cumprimento desses deveres físicos? O corpo começa a apresentar sinais de desgaste e de impossibilidade de prosseguir. Mas é assim com tudo. Nós reconhecemos o nosso dever quando temos um automóvel movido a combustível, de termos a necessidade de, em tempos, cumprirmos o dever de abastecê-lo de combustível. Porque se faltar combustível, o automóvel deixa de ser automóvel. Ele para. Ele não pode colocar o motor em ação e, com isso, não é capaz de desdobrar-se. Nós reconhecemos a necessidade de dever para com instrumentos de trabalho quando nós pegamos o nosso celular, o aparelho, ligamos ele para que ele seja carregado na sua bateria, porque se nós não cumprirmos este dever, o aparelho para de funcionar. E este é um cuidado comum. Reconhecemos deveres com a higiene quando cuidamos da nossa casa. Reconhecemos deveres de mais diferentes naturezas quando percebemos a relação entre a necessidade e a necessidade apresentada nos exige uma atitude. Mas às vezes nós não compreendemos que nós também temos deveres morais, que nós também precisamos aprender a atender a essas necessidades espirituais que nos assistem. Necessidades de um pensamento leve, necessidade de um espírito tranquilo, necessidade de uma leveza na existência que nos dá possibilidade de foco, que nos permite não levar o peso das emoções desnecessárias. E quando nós compreendemos essas necessidades, vamos desenvolvendo deveres que nos permitem atitudes diferenciadas ante essas circunstâncias. Essas são formas de semeadura. São formas de nos aproximarmos do semeador que cumpre o seu dever semeando, cumprindo as necessidades que temos. Mas, infelizmente, poucas vezes nos dedicamos a reconhecer o conjunto das necessidades verdadeiras que nós temos. E quando nós temos dificuldade em identificar essas necessidades, nós vamos tentando atendê-la por outras circunstâncias. Então nos sentimos sozinhos. E o que fazemos? Ao invés de atender ao dever de buscar empatia com o outro, nós nos dirigimos a ajuntamento de pessoas solitárias. Estabelecemos diálogos superficiais, estabelecemos relações superficiais, buscamos intimidades superficiais, porque acreditamos que a intimidade do corpo pode criar a intimidade da convivência verdadeira, e com essas atitudes não atendemos às nossas necessidades e não cumprimos o nosso dever de atender às necessidades espirituais que estamos apresentando. Ao estudarmos as lições que o Espiritismo nos oferece, nós entendemos que o propósito do estudo da doutrina espírita não é convencer o outro. Nós não procuramos o entendimento do Evangelho para transformar o outro. Por isso, não é o nosso dever exigir a mudança do nosso companheiro. Não é nós ficarmos atentos à atitude do outro.
nós estudamos, nós nos empenhamos no entendimento da doutrina dos Espíritos para reconhecer as nossas necessidades, para adentrar ao mundo de nós mesmos, para visualizarmos com clareza quem nós somos, que dificuldades apresentamos, que elementos precisam ser aprimorados de nós, e esta é a grande mensagem que podemos oferecer para compartilhar com os nossos irmãos que também têm as suas necessidades. O cuidado de cuidar de nós mesmos. O cuidado de transformarmos os nossos valores, de estendermos os nossos potenciais, de criarmos ambientes adequados em que somos mais simples, mais felizes, mais leves, mais focados, mais produtivos. E é quando o Evangelho, em suas lições de transformação, mudam a nossa forma de agir e de reagir às circunstâncias, que os outros começam a prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo e muitas vezes nos perguntam: puxa, eu vejo que a sua atitude diante da vida é uma atitude diferente. Qual é a sua filosofia da vida? Qual é a sua religião? O que norteia o seu pensamento? Então, o processo de divulgação, ele não é um processo de imposição de ideias ao outro. O semeador, ele não pega a semente e quer transformar o espinheiro. Ele não pega a semente e exige que do caminho venha frutos. Ele distribui cumprindo os próprios deveres. Quando nós aplicamos as lições que estudamos a nós mesmos e fazemos o esforço verdadeiro de mudança, que em última análise, minhas amigas, meus amigos, é na verdade o nosso esforço de sermos mais felizes, o nosso esforço de construirmos elementos de sustentação para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para a nossa produtividade, para o nosso bem-estar. E quando fazemos isso, nós modificamos a percepção do mundo sobre nós mesmos. Mais do que isso, nós compreendemos a necessidade de buscar o outro, mas não buscar o outro para transformá-lo, buscar o outro para exercitar a nossa capacidade de produzir algo de bom. Então, quando nós reconhecemos no outro a tristeza, nós procuramos ouvi-lo. Quando nós identificamos no outro a fome, nós lhe damos alimento, porque sabemos que a fome dói no outro, porque sabemos que ela dói em nós. Quando vemos alguém que perdeu um ente querido, nos oferecemos não para convencê-lo a acreditar na imortalidade, mas nos oferecemos para dizer a ele que nós entendemos o sofrimento da perda, mas que nós também compreendemos que cada pessoa tem uma forma de olhar o mundo, que nos sentimos confortáveis com as lições da imortalidade, porque aprendemos a investigar sobre esse assunto e a descobrir os resultados. Por isso nós o divulgamos. A lição de procurar o outro não é a lição de transformá-lo. É a lição de estar com ele, de conviver com ele, de oferecer a ele o nosso melhor. E nesse esforço de oferecer o melhor, nós compartilhamos os valores da nossa existência, não procurando ensinar, mas procurando aprender também com o outro. A grande lição que o Espiritismo nos oferece
é de que cada um de nós é responsável pela construção da própria felicidade, mas que ninguém conseguirá ser feliz se não cuidar do outro. E isso é uma lição muito engrandecedora, porque redimensiona o conceito de evangelizar, de levar a boa nova, de falar a respeito do que é bom, do que é útil e do que é belo. Algumas pessoas às vezes nos perguntam de que maneira nós podemos divulgar o conhecimento que o Espiritismo nos oferece. E, de fato, existe uma área própria no movimento espírita, esta área que dedica-se especificamente à dinamização das ações de divulgação da mensagem espírita no movimento espírita, chama-se a área de comunicação social espírita. Ela é uma área que tem por propósito promover o estudo, a vivência e a divulgação do Espiritismo através dos diferentes instrumentos de comunicação que estão à nossa disposição. Esta é uma área que, fundamentalmente, procura desempenhar 3 funções. Uma função evangelizadora, uma função integradora e uma função midiática. A função evangelizadora é aquela que pretende levar para os indivíduos a boa notícia, a boa mensagem. Ela é um convite a estabelecer com o outro um diálogo sobre os valores verdadeiros. A busca do entendimento da vida é função evangelizadora. O estudo da ciência que nos permite compreender a realidade do mundo é função evangelizadora. O estudo da ciência espírita que investiga a origem do espírito, que tenta compreender as relações dele com o mundo material, os mecanismos da mediunidade através dos quais exploramos o entendimento do mundo espiritual, através do qual aprendemos com os espíritos o impacto de nossa própria vida no mundo espiritual, é função evangelizadora. A evangelização é o conjunto das ações que nós articulamos para convidar o indivíduo a refletir sobre os valores verdadeiros da vida, sobre os instrumentos dos quais ele precisa para construir a sua felicidade. E não é uma relação impositiva, é um diálogo. É por isso que nós vamos encontrar tantas vezes nas passagens do Evangelho Jesus dialogando com as pessoas. Vejamos como exemplo o momento em que o doutor da lei se aproxima de Jesus para descobrir o que deve fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus diz a ele: o que te diz a lei? Como a compreendes? Jesus não impõe a ele uma forma desse entendimento. Jesus o convida a refletir, ele estabelece diálogos. Todos os momentos do Evangelho está Jesus convidando o indivíduo à reflexão, convidando o indivíduo a um pensamento novo a respeito de certos conteúdos da existência. E através destes diálogos, nós vamos encontrar a figura do Cristo oferecendo para o dia a dia das pessoas as lições imorredoras de esperança, de confiança e de transformação nos valores verdadeiros. Esta é a função evangelizadora. Promover uma reflexão sobre os valores que importam. E na comunicação, nós desempenhamos esta função com base no conhecimento da literatura espírita. Então, o esforço
de divulgação, de construção do amor, é aquele esforço de nós compreendermos a mensagem do Espiritismo, compreendermos a mensagem evangélica e a compartilharmos com base nesse conceito. O esforço de estudo é um esforço evangelizador. O esforço de diálogo é um esforço evangelizador. Por isso a Casa Espírita se estrutura como uma escola que procura oferecer àquele que tem necessidade de entendimento espiritual, de busca das suas necessidades reais, um espaço de diálogo, um espaço de troca de entendimentos acerca da vida, iluminadas pelas lições que os Espíritos nos trouxeram, na condição daqueles que podem nos oferecer testemunhos de como é a vida verdadeira, a vida imortal, e como as nossas ações em nosso dia a dia repercutem no mundo dos espíritos. Então, quando nós entendemos esse papel, começamos, dentro da atividade de divulgação do Espiritismo na comunicação social, a procurar reunir oportunidades de diálogo num cartaz, com uma frase que chama atenção, numa mensagem que convida o outro ao acalanto, ao entendimento, numa peça artística que convida para pensar diferente os elementos da vida, que introduz novos valores para a reflexão, que apresenta ideias surpreendentes sobre a realidade da vida. Este é o papel da função de diálogo para a construção dos valores verdadeiros. A segunda função, que é a função integradora, é um esforço feito pela comunicação de juntar peças diferentes. Então ela integra ciência, filosofia, religião e arte. Ela integra os indivíduos que pensam de maneira diferente. Ela integra diferentes áreas do movimento espírita no desempenho da ação do bem. A função integradora é a função unificadora da comunicação. E é uma função que pretende, para a promoção do diálogo, trazer diferentes elementos em torno de uma essência. Então nós podemos dizer que a função evangelizadora está no centro e a função integradora é trazer diferentes reflexões para esta centralidade do tema, porque no final das contas é a vida, é a felicidade o elemento mais precioso que nos interessa a todos. E o conhecimento integra-se a essa discussão. A atitude integra-se a essa discussão. As ações que são realizadas na educação das crianças, as ações de educação dos adultos, as ações de assistência e promoção social, as assistências mediúnicas, todas elas são esforços integradores para nós discutirmos o tema da vida eterna, da felicidade verdadeira, que é o que está no centro da função integradora. E, por fim, a função midiática na comunicação, que pretende dar um corpo a esse discurso. Dar um corpo a esse discurso na forma de uma palestra virtual. Dar um corpo a essas ações através do diálogo por um cartaz, através de uma peça teatral, através de um outdoor, através de um programa de rádio, através de um mural, através de um texto escrito, através de uma poesia declamada. Todos esses são elementos midiáticos que nós reunimos, de novo, para integrar com vistas à função evangelizadora. É este o esforço que a comunicação faz. E quando nós estamos envolvidos na atividade de divulgação do Evangelho, quando nós estamos preocupados em oferecer as lições que aprendemos, estamos agindo
como o semeador da parábola. Mas é importante nós também refletirmos no modo como nós recebemos a semente. Porque quando a mensagem nos chega, quem nos ofereceu cumpriu o seu dever. Mas como é que nós aproveitamos essa mensagem? E aí, a lição do semeador traz também as suas oportunidades. Como foi que o caminho recebeu a mensagem? Não se importou com ela. Então veio os pássaros e levaram a semente. O caminho não aproveitou, os outros aproveitaram. E é assim, às vezes, que acontecem as circunstâncias. Nós temos acesso a conteúdos que poderiam ser transformadores em nossa vida e nós os ignoramos. Nós temos experiências que poderiam ser transformadoras na nossa vida, porque a vida bate à nossa porta para nos dar lições, nos oferece às vezes oportunidades e nós descartamos. Oferece às vezes lições dolorosas na forma de sofrimento para que nós possamos aprender algo e nós simplesmente nos revoltamos. Às vezes nos convida a desafios e nós nos entristecemos porque a vida não é tão fácil quanto nós gostaríamos que fosse. E com isso nós perdemos a oportunidade de aproveitar a semente da experiência, do conhecimento que a vida depositou em nosso caminho. O segundo modo de reação é o modo das pedras, que recebe a semente. Faz com que ela crie um pouquinho de raízes, mas sendo tão dura, tão seca, não permite que as sementes se desenvolvam. Quantas vezes não ouvimos lições e nos dispomos a pensar sobre elas, mas com tanta má vontade, com tanta crítica, com tanto azedume, com tanta má vontade, que nós não conseguimos aprofundar as circunstâncias. Não são apenas lições intelectuais, são experiências emocionais, são dificuldades que nos alcançam e que nós não conseguimos digeri-las porque ficamos impermeáveis às raízes que a semente poderia estabelecer dentro de nós. Impermeáveis pelo nosso egoísmo que não quer saber de nada além de nós mesmos. Impermeáveis pelo nosso orgulho, considerando sermos melhores do que o que de fato somos, não temos mais nada a aprender, não temos mais nada a aprimorar, gostamos do jeito que nós somos e nos impermeabilizamos para as possibilidades que a vida nos oferece de mudança, de reflexão. Agimos como pedras e secamos a semente. Outras vezes, somos ainda mais duros. Nós sufocamos as oportunidades da vida com espinhos. Nós lutamos contra. Nós nos boicotamos. Nós dizemos que queremos ter muitas oportunidades da vida, mas não aproveitamos o tempo de estudo e de preparação. Nós dizemos que queremos ter êxito profissional, mas não nos preparamos para as oportunidades que virão. Nós dizemos que queremos ser felizes com o outro, mas queremos que o outro seja meros escravos de nossos desejos, de nossos domínios, de nossas atitudes. Somos espinhos sufocando as dificuldades da vida. Nos tornamos indivíduos insuportáveis, porque não exercitamos a empatia para entender a necessidade do outro.
e só queremos atender a nossa necessidade, e por isso exploramos o outro afetivamente, exigimos dele o que ele não pode nos oferecer, ou queremos que ele o faça da forma que nós desejamos impor, não da forma como ele é capaz de produzir ou de fazer as coisas. Nos tornamos espinhos na existência e abafamos as lições que a vida nos oferece para transformação e crescimento. E algumas vezes somos bem-aventurados e nos comportamos como um campo, como uma terra boa que recebe a semente e a deixa incorporar-se ao nosso patrimônio. Refletimos sobre ela, aguardamos que ela apresente as suas raízes, que desenvolva a sua florescência, que nos ofereça as suas flores e os seus frutos, mexendo na nossa própria estrutura. Reconhecendo que a terra que recebe a semente modifica-se, espalha-se, transforma-se, precisa ser às vezes tratada, regada, tratada com as impurezas. E assim é a nossa mente, assim é o nosso coração, mas assim também as nossas atitudes. Nós podemos mudar, nós podemos adotar uma posição diferente na vida, nós podemos reconhecer as dificuldades, e quando isso acontece, a semente vinga, porque a semente é a lição da vida. A semente é o conjunto das experiências de enobrecimento de nossas virtudes que a vida perfaz com tanto esforço e que é secundada por aqueles que nos amam e que pretendem o nosso aprimoramento. Então, nesses anos em que o Alta de Souza se tem dedicado à realização do bem, à difusão da boa semente, nós nos unimos aos companheiros pernambucanos para exaltar este esforço de semeadura, relembrando a parábola do semeador, para pedir aos nossos companheiros continuem cumprindo com os seus deveres. Não se detenham nesse esforço de fazer o bem, de divulgá-lo com as próprias atitudes, de criar espaços para o diálogo das coisas boas, para o debate em torno das questões que importam, e ciosos de que nesta jornada de semeadura, todos nós somos ao mesmo tempo semeadores, sementes e campos em que a vida deve florescer e nos quais nós deveremos aprender a exercer o nosso papel. Que Jesus continue nos abençoando e que possamos refletir sobre a urgência de sermos cada dia melhores. Um grande abraço para todos nós. Até a próxima.